Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem aí na medida do possível, né? Porque além da questão da pandemia, que já é complicada, né? Na semana passada, todos nós fomos surpreendidos aí pela notícia do falecimento do colega de vocês, né? O aluno do curso, o Gabriel, né? Então, é um momento mais difícil ainda, né? Além de toda a situação da pandemia que a gente já sabe que, né, que a gente está vivendo no momento. Então, vamos, né, passar o conteúdo de hoje, né, conforme está previsto no cronograma. Então, para vocês assistirem. E aí começa a partir do conteúdo de hoje, né, os resumos que valem a presença e também que valem, né, uma parte da nota de vocês, né, como eu tinha comentado no primeiro vídeo, né, são 10 aulas com conteúdos e aí são 10 resuminhos naquele formato que eu comentei para vocês no primeiro vídeo, né, quem não assistiu pode assistir, né, o primeiro vídeo em que eu dou essas explicações aí sobre a questão da avaliação. Então, até na semana passada eu acabei não apresentando também alguns dos livros aqui, né, que eu tenho aqui referentes à disciplina. Eu já adianto para vocês que, como eu comentei, tem a questão do acesso, né, então os livros que tem no plano que são da bibliografia básica, eu pesquisei bastante aqui no Google, né, e na internet, e só encontrei pago, né, então a gente vai trabalhar com material que eu tenho aqui, outros materiais aí que a professora Marisley me repassou também, que como eu comentei naquele primeiro vídeo, né, ela que ministra sempre essa disciplina, eu tô né, dando agora nesse formato EAD, mas por uma solicitação de vocês mesmo, né, para né, vocês avançarem no curso e muitos de vocês poderem se formar. Então eu tenho aqui alguns livros, rapidamente só vou trazer alguns ao longo das aulas, eu vou, conforme o assunto, eu vou voltar a alguns deles. Esse aqui é o primeiro, que se chama Jornalismo Comunitário em Cidades do Interior, é um livro da professora Beatriz Dornelles, ela é professora da PUC, ela foi minha orientadora, né, no doutorado na PUC. E ela tem esse livro, que na verdade é de 2005, né, é de 15 anos atrás, mas em que ela faz um apanhado geral dos jornais no interior do Rio Grande do Sul. Então tem esse valor porque ela conta a história, né, de muitos desses jornais. Claro que o cenário mudou muito, né, principalmente a questão do digital, mas a história continua, né. O Diário Popular, por exemplo, que é aqui de Pelotas, tem o online, tem a página, mudou muita coisa, mas a história de fundação, etc., segue valendo. Então, como a disciplina também trata de mercado de trabalho, pode ser, né, uma referência interessante. Se for o caso, a gente vai voltar. Ética no jornalismo, eu separei porque é o livro do professor Rogério Cristofeletti, né, da Federal de Santa Catarina. Porque independentemente de ser questão de vocês trabalharem como contratados ou se vocês mesmos forem empreender, né, na área, a questão da ética no jornalismo sempre vai estar presente e é sempre interessante vocês observarem. Esse aqui, Os Segredos das Redações, do Leandro Fortes, é um livro da coleção da Contexto, né, que tem uma série de livros que a essa altura vocês já devem ter ouvido falar de alguns, como tem jornalismo cultural, jornalismo econômico, etc., jornalismo literário, assim por diante. E esse aqui, é O Segredo das Redações, ele dá dicas justamente para quem vai ingressar, para quem vai começar a trabalhar em redação. Então é um livrinho bem interessante, falando sobre o dia a dia, né, das redações. Esse aqui é o Manual do Freela, né, ele é bem interessante, ele vem a calhar, né, que é justamente um manualzinho para quem pretende trabalhar como freela, né, até no momento de saturação de mercado, etc., em que às vezes pode ser uma oportunidade, mas também ele mostra o outro lado, um lado mais realista, né, de que também não é bem assim o trabalho de freela, e no caso ele mesmo teve bastante experiência em grandes veículos antes de ir para trabalhar como freelancer, né? Então é o Maurício Oliveira, o autor, mas vale a pena para quem de repente tem uma ideia de no futuro
né, trabalhar dessa maneira, e às vezes acaba sendo até uma possibilidade interessante. O jornalismo na era da publicidade, do Leandro Marchal, né, ele é professor também, e ele escreveu, né, sobre esses conflitos que tem a ver aqui com a disciplina de interesses econômicos, comerciais, etc., com os interesses do jornalismo, né, dos objetivos do jornalismo, né, que é muitas vezes de fazer denúncias, né, de às vezes incomodar alguém até que de certa forma patrocine ou tem alguma influência política dentro do veículo. Então ele coloca todos esses dilemas, né? É um livro bem interessante. Marketing social, aí já vai mais pro lado do marketing, mas pega esse lado da responsabilidade social, então quer dizer, mesmo numa situação de empreendedorismo, de criação de negócios, quer dizer, né, tem essa responsabilidade social, dividindo as atenções com o lucro, né, que acaba sendo o foco principal, geralmente, de empresas, né. E plano de marketing também, aqui já é mais um manualzinho de como fazer, né, então também é uma possibilidade aí, a gente provavelmente vai ver alguma coisa, né, de alguns desses livros, outros fica mais no sentido de dica, né, para se alguém quiser, enfim. Então são possibilidades além dos que tem se não me engano eu coloquei esses livros todos nas referências também. Então hoje o conteúdo é sobre sistema organizacional, então é o seguinte, eu coloquei sistema organizacional, missão, visão, objetivos, metas, cultura organizacional e clima organizacional. Então assim, eu vou colocar para vocês então, antes de mais nada, a data de hoje é prevista para eu colocar o texto para vocês fazerem o primeiro resumo de avaliação também, né? Vocês têm os 10 textinhos, os 10 resuminhos, que cada um vale um ponto, né? E depois vocês têm mais dois resumos, esse que é o texto que eu estou postando hoje e um outro resumo que eu vou postar mais adiante, cada um valendo 5 pontos. Então esse é o primeiro que vocês vão entregar lá no dia 10 de novembro, né? Então vocês têm aí 20 e poucos dias aí para ler esse texto e fazer o resumo naquele formato que está ali. É um texto comunicação organizacional, histórico, conceitos e dimensões, né? Ele é um artigo que ele foi apresentado no Intercom em 2015 no Rio de Janeiro. E no caso eu selecionei esse material porque ele é um artigo de 15 páginas, né? Vocês também já estão habituados com esses formatos e essa linguagem mais acadêmica, mas em que dá conta de maneira geral justamente do básico, né? Da história e dos conceitos principalmente. Então é um artigo interessante, né? Que vocês vão ler, vão fazer o resuminho apresentando ali dentro daquele espaço que está no plano e que eu comentei no primeiro vídeo. E podem colocar, fazer reflexões pessoais de vocês, fazer comentários, enfim, ou se quiserem botar apenas os principais pontos, sem muitos comentários também. Então a ideia mais é que vocês leiam e sistematizem, né, justamente o que tem de principal nesse artigo. Então esse é o texto que eu coloquei para vocês, que é o texto para avaliação 1, né, que é o comunicação organizacional, histórico, conceitos e dimensões. Depois, já relacionado ao conteúdo de hoje, eu botei mais outros dois textinhos. O primeiro é um texto de um site que traz o texto Gestão Organizacional, Conceito e Definição, em que vocês vão ler e em que se tem aqui também de maneira bem objetiva, né? Um texto que não é longo e vocês vão conseguir ler e identificar aqui quais são esses principais conceitos, né? Então é um texto bem tranquilo de se ler, né? E claro, não vou ter aqui como ler com vocês, né? Então vocês podem ler e caso tenham alguma dúvida vocês podem me enviar. O outro texto que tem aqui, que eu vou postar para vocês, é um textinho é em Word, né? São 2 páginas, então na verdade é mais
que traz sobre sistemas organizacionais, né, que é o tema da aula de hoje, e também daí dá uma abordada rápida na teoria dos sistemas, que é uma teoria que ela é interdisciplinar, né, ela é trabalhada na administração, na informática, né, em várias áreas, e que prevê justamente um entendimento do todo, né, com o todo sendo um resultado de um contexto maior, do qual faz parte, interfere, influencia e onde é influenciado e sofre interferência, né? Então, claro, vocês vão ler esse textinho aqui que traz essas ideias gerais, mas, né, podem sempre relacionar aqui com o jornalismo, né, com as empresas jornalísticas, com o trabalho na comunicação. Então, também é um texto básico, né, e que dá conta desse tema da aula de hoje. Então, vocês têm esses dois textos, que são dois textos curtos, né, que traz já esses primeiros conceitos, e que até vão dialogar com aquele texto maior, que aí é o texto que é para vocês fazerem um resumo. Mas isso aqui dá conta, né, desse tema da aula de hoje. Vocês podem buscar também mais material, né, mais artigos. Se vocês entrarem no GT de comunicação organizacional da Intercom, ou se vocês forem olhar os anais de congressos como Sociedade Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, SBPJ, até vai ter um encontro online esse ano, eu vou participar, mas na minha área, né, que é de narrativas literárias, né, eu vou apresentar um artigo sobre narrativas de viagem, mas tem também, né, os grupos, os GTs que pesquisam essa parte de empreendedorismo e de cultura organizacional. Vocês também podem buscar material nesses lugares. Eu estou passando aqui o básico, né, que é o que está previsto na disciplina, mas quem tem interesse, né, ou quem pesquisa o tema, pode buscar esses materiais nesses lugares. E aí eu vou botar para vocês também, cada vez eu vou procurar trazer alguma coisa mais referente, mais relacionada justamente à questão do jornalismo e do mercado de trabalho no jornalismo, né, principalmente. No livro da Beatriz Dornelles, por exemplo, vocês vão ter entrevista que ela fez na época com, por exemplo, jornalistas, estudantes de jornalismo do interior e de Porto Alegre, né? Então, muitos, na época, por exemplo, diziam que não queriam se formar mesmo que fosse para ganhar mais, né? Por exemplo, sair de Porto Alegre para trabalhar no interior. Ela traz números, né? Tantos responderam que viriam, outros que não viriam, etc. Outros só se ganhasse mais. E tem um cenário que também mudou muito, que é o número de cursos de jornalismo, né? Como vocês sabem, só no Rio Grande do Sul, por exemplo, nesse tempo em que esse livro foi publicado, as únicas federais que tinham curso de jornalismo era a Federal de Santa Maria e a Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, né? Hoje a gente tem aqui a UFPEL, por exemplo, Santa Maria tem o curso que abriu no campus de Frederico Westphalen, e tem também a Unipampa, né, que também é federal e também tem curso de jornalismo, publicidade e relações públicas, né, separado, né, cada um dos três. E além de todas as particulares, né, que já tem há bastante tempo, a PUC, a Unijuí, a Católica, Unicruz, Univates, Unifra, né, então são vários os cursos, então são vários estudantes, alunos se formando. Então, muitos, em relação ao mercado de trabalho, muitos acabam, claro, uma boa parte vai para as redações, né? Uma outra parte acaba muitas vezes indo para as assessorias, tanto do setor privado quanto do setor público, né? Quando tem algum concurso, alguns órgãos, como por exemplo Câmara de Vereadores, às vezes fazem concurso para jornalista, etc., mas para a parte de assessoria de imprensa, que aí essa disciplina ela casa muito também, até por isso que a professora Marisley também trabalha com essa disciplina, porque ela dialoga muito com a disciplina de assessoria de imprensa, né? E outra possibilidade que tem surgido aí, mas também que a concorrência é grande, então também vale muito a pena pesquisar, ele é muito estudar, porque também não é bem assim, né, para colocar um negócio e dar certo, é justamente essa parte do empreendedorismo, né? Mas é bastante gente indo para o mercado de trabalho, a concorrência é grande, tanto para ocupar vagas no setor privado e muito mais ainda para concursos no setor público, né? Porque geralmente quando abre uma vaga em assessoria de alguma
instituição pública é uma vaga, quando é para jornalista, no máximo duas, né? Então a gente tem muitas vezes 500 mil inscritos, candidatos para uma ou duas vagas no máximo, né? Então as redações também às vezes enxugando, né? Muitas, nos últimos anos houve, né, várias, inclusive dos grandes veículos enxugando, e então poucas vagas em assessorias, poucas vagas em redações, em jornais, em rádio, e muita gente acaba, né, indo apostando justamente no empreendedorismo. Inclusive tem jornais que contratam, né, que tem o jornalista, digamos assim, terceirizado, entre aspas, ao invés dele contratar o jornalista para o jornalista ser funcionário dele com carteira assinada, ele contrata o jornalista enquanto empreendedor, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui, que até a colega de vocês aí que está matriculada na disciplina, né? A matéria que saiu na sexta do Diário Popular, da Júlia Miller, né? Em que ela traz abertura de mês quase triplica em Pelotas. Eu vou colocar também o link da matéria para vocês lerem, né? Que no contexto de crise o jornalismo não está a parte, né, da crise, né, e das questões que envolvem a sociedade, né? Ela fala sobre o MEI, e eu vou botar também o link, né, do site do portal do empreendedor, né, em que explica o que é o MEI, etc., o que precisa, né? Então, por exemplo, ter faturamento limitado a R$ 81.000 por ano, né, que não participe como sócio administrador ou titular de outra empresa, contrate no máximo um empregado, né? Então, tem aqui várias informações, e a matéria da Júlia é interessante, e eu quis trazer para vocês aqui porque traz um panorama do cenário local, né? E aí vocês podem, claro, pensar nisso relacionado à comunicação e ao jornalismo, né? Então é interessante para vocês lerem. Então, na verdade, né, além daqueles dois textos, eu vou colocar mais como um material complementar para quem tiver interesse essa questão do MEI e também a matéria da Júlia, que seria interessante. É interessante que vocês leiam, porque ela traz um bom panorama e também traz, né, ali as fontes que ela ouviu para fazer a matéria. Então é bem interessante. E aí um outro ponto só para finalizar, que interessa muito a todos, a todos os que estudam jornalismo, no site da FENAGE, vocês têm os pisos por estado, né? Os pisos de jornalista para jornais, rádio, revistas e TV, né? Não tem aqui assessoria. Até assessoria, muita gente vai para as assessorias porque até o salário é um pouco maior geralmente, né? Enquanto que geralmente jornais, revistas, rádio e TV, na grande maioria, acabam pagando o piso. Então, no Rio Grande do Sul, o salário normativo 2019 e 2020, vocês podem consultar ali por estado, né? E o Rio Grande do Sul, historicamente, sempre foi um dos mais baixos do Brasil. Tá 2.454, né, para Porto Alegre, para a capital, e 2.090 com 27 centavos para o interior, né? Então, até em Frederico, que eu estava lá na UFSM, tinha veículos que é uma cidade pequena, mas que tem 4 jornais, se eu não me engano, e mais umas 4 rádios, né? Tem vários veículos, muito por conta da presença do curso lá, né? Um dos jornais fazia isso, até para poder pagar um pouco mais, eles estavam contratando justamente como MEI, né? O jornalista, né? Aí, claro, tem questões que envolvem direitos, etc. E vocês podem também olhar na página do sindicato. Mas esses são os valores que vocês podem ver. Eu vou colocar o link, então, também para vocês consultarem. E vocês podem pesquisar mais sobre isso. Porque a disciplina, né, além da questão do empreendedorismo, dessas questões teóricas que a gente vai ver, tem muito dessas questões de cenário, né, de panorama. Então, como eu falei, eu não botei hoje para não ficar muita coisa num dia, né? Mas depois eu vou colocar também aos poucos algumas matérias que, como eu falei, que dão um cenário geral, né, da revista Imprensa, por exemplo, no Brasil, no caso nacional.
Então, né, são materiais que vocês podem ver e podem se informar que é interessante, porque vocês, a grande maioria, né, tá indo para para finalizar o curso e você tem essas possibilidades. E claro, também tem a possibilidade também da academia, né? Muita gente acaba também fazendo seleção para mestrado inicialmente, né? Que também são seleções concorridas, bem concorridas e, e claro, né? Cada um, né, trilha a sua trajetória. Eu particularmente acho interessante que a pessoa antes de ir para a pesquisa ela também tenha essa prática aí no mercado, né, como jornalista, enfim, para até saber entender melhor as questões teóricas e reflexivas, enfim. Mas aí é uma questão mais de entendimento, né, que eu tenho. Então vale a pena vocês olharem esses materiais todos e, enfim, conversarem entre vocês até e com pessoas que já se formaram, que estão no mercado, etc. Né? E é nesse sentido que a gente vai dando continuidade aí, então, nas próximas 9 semanas em relação à disciplina. Em relação ao conteúdo teórico, né, não tem esses textos, como eu falei, são textos curtos, mas que eles dão conta do tópico, né, que está previsto aqui para hoje. Vocês podem ler fazendo sempre essas relações com a nossa área, né, com o jornalismo. Bom, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Como eu falei, se precisarem de mais algum material complementar, vocês também podem me procurar. E como eu comentei já no primeiro vídeo, também se não tiver ao meu alcance, eu posso repassar para a professora Marisley, que tem que pesquisa realmente essa área. Bom, então é isso por hoje, né? Como eu falei, tentem não deixar acumular, né, os vídeos para vocês fazerem os resumos, né? Tentem ir mantendo sempre dentro daquela semana, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.